possível que você tenha um filho mais calmo, mesmo que ele seja pequenininho, e que você também se torne uma mãe mais calma, um pai mais calmo. Mas para isso, você precisa entender as reais causas do mau comportamento do seu filho. É como se o mau comportamento fosse uma árvore grande, com raízes, que se você cortar essas raízes, o mau comportamento vai diminuir muito. Esse curso é para mães, pais, professores, qualquer pessoa que lida com crianças e que sabe muito bem os desafios que podem surgir no dia a dia, como agressividade, desobediência e irritabilidade. Eu me tornei mãe em 2020 e eu pesquisei muito sobre maternidade. Eu lutei muito por um parto normal, eu amamentei, eu era uma mãe zero telas, que não dava açúcar, e no geral tentava cuidar da melhor forma da minha filha. Até que ela fez 2 anos, e ali as coisas começaram a mudar, porque eu pedia, eu explicava o que eu queria, o que eu precisava, e ela não me obedecia, e ela jogava as coisas. E aquilo foi me deixando muito nervosa, e para corrigir ela, principalmente de quando ela fazia algo muito errado, eu comecei a dar palmadas. Só que eu comecei a ficar muito confusa, porque eu não tinha certeza se era certo, eu comecei a conversar com a minha mãe, comecei a pesquisar na internet se isso era certo ou não. Foi aí que eu entrei num universo que eu percebi que existem inúmeras teorias de criação de filhos. E encontrei algumas que sim, defendiam as palmadas, principalmente em transgressões graves, e assim eu continuei. A minha filha não ia bem e ela começou a morder a irmã de forma muito forte, a ponto de deixar todas as marquinhas de dente, porque não me deixava nervosa, eu considerava uma transgressão grave e eu dava uma palmada nela. E as coisas foram indo até um dia que a minha filha, depois de eu dar uma palmada nela, ela bateu em si mesma. Ela olhou para mim e deu um tapa forte nela mesma. E me disse, não pode bater. Eu fiquei um pouco assustada, porque era um comportamento novo. Ela nunca tinha batido em si mesma. E eu achei estranho, né? Um comportamento que me gerou uma estranheza de parar e olhar e falar, eu acho que alguma coisa aqui não tá indo bem. E ainda nos próximos dias, aconteceu de novo dela morder a irmã e eu dei a palmada de novo e ela de novo bateu em si mesma e eu falei, opa, peraí, isso aqui não só aconteceu uma vez, como está começando a se repetir. E foi ali que eu tomei um choque de consciência e falei, acho que essa história de dar palmada realmente deixa a criança mais agressiva e prejudica a criança, porque não é normal uma criança bater em si mesma, né? E ali eu decidi que eu não bateria mais e eu comecei a pesquisar outras formas de educar, de criar uma criança e de lidar com essa desobediência, né? A gente pede, eles não obedecem, então o que a gente faz? E ali também eu encontrei mais inúmeras teorias de criação de filhos e aos pouquinhos eu fui aprendendo de várias fontes e percebendo que sim, é totalmente possível educar uma criança pequena sem bater, sem gritar e sem ameaçar. Só que tem um detalhe que parar de bater, parar de gritar não é instantâneo. Não é um dia você chega àquela conclusão, àquela compreensão, decide não bater mais e você já consegue de primeira. É um processo, é algo gradual, em que você às vezes precisa de um acolhimento, precisa de orientação, precisa de uma mão para se segurar, para entrar nesse caminho novo que você ainda não conhece, que é educar uma criança sem bater, gritar e ameaçar. E como substituir, né? As palmadas, os gritos, as ameaças, a gente vai substituir pelo quê? Em todo esse processo meu de tentar entender como educar, como fazer minha filha entender o que eu estava pedindo, como lidar com uma criança, eu perdi muito tempo, muito dinheiro, muita energia, porque eu fiquei perdida no meio de tantas teorias de criação de filhos que existem. Existe muita confusão na internet sobre esse assunto, muita mesmo, existem muitas teorias, e agora você vai entender o que eu aprendi nesse tempo todo de tanta busca. Aqui na Família Consciente, a gente tem um olhar muito profundo com as crianças. E por que será que elas se comportam tão mal às vezes, gritam tanto, choram, batem? De onde isso vem? Alguns especialistas em desenvolvimento infantil vão dizer que é porque dorme mal, outros vão dizer que é excesso de telas, outros vão dizer que é carência do pai e da mãe, outros vão dizer que é porque essa criança está apanhando em casa, outros vão dizer porque os pais e a mãe não estão batendo, não estão educando, outros vão usar a neurociência e dizer que é porque essa criança não tem capacidade de se controlar, e por aí vai. São muitas linhas
E no fundo, grande parte de tudo isso que eu falei está errado por estar incompleto. Nós, da família consciente, entendemos que o mau comportamento frequente de uma criança é uma tentativa dela de comunicar que algumas necessidades dela não estão sendo atendidas. E ela não consegue transpor isso em palavras, então ela usa o mau comportamento para tentar te dizer: olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. É como se o mau comportamento de uma criança fosse uma árvore grande com diversas raízes que causam esse mau comportamento, que alimentam ele, sendo essas raízes agressividade ou às vezes até mesmo violência dos cuidadores, sono inadequado, falta de rotina e carência, ambiente inadequado e a imaturidade do cérebro. Se você fizer um check-up, uma análise de todas essas raízes, tentar perceber como está sendo cada ponto desse aí na sua casa e ir trabalhando, melhorando cada um desses aspectos, no final, o mau comportamento da sua criança vai diminuir muito, porque você fez um trabalho na causa, no que estava causando aquilo. E aí você só tem que lidar com um restinho de mau comportamento que não tem como mudar, que é da imaturidade do cérebro. E aí você aprende ali novas ferramentas, novas estratégias para lidar com a sua criança. Imagina tudo o que você passa com o seu filho hoje, todos os momentos de agressividade, de desobediência. Agora imagina tudo isso se reduzindo em 80%, 90%. É uma coisa que traz muito alívio, diminui muito o estresse. E parece fácil e simples isso que eu acabei de falar, mas eu mesma demorei muito tempo para entender, processar tudo isso e criar essa nova abordagem. E para quem quiser se aprofundar, eu vou explicar agora como funciona o nosso programa. O curso online da Família Consciente não é só um curso. Além das aulas, você também vai ter um acompanhamento individual comigo pelo WhatsApp. Além disso, o curso possui aulas de curta duração. A grande maioria das aulas tem menos de 10 minutos, mas ali tem um conteúdo muito rico, muito prático, muito direto ao ponto, porque foi feito e pensado para mães, pais, cuidadores de crianças que têm pouco tempo disponível na rotina, que é algo extremamente comum para quem cuida de criança, né? O curso é baseado em referências sérias, científicas, que eu vou deixando embaixo de cada aula, e ali a gente vai transformando a forma como você vê sua criança e como você estrutura o seu dia com a criança. Então, no curso, módulo por módulo, a gente vai trabalhando cada raiz dessa da árvore do mau comportamento, pensando nos pontos principais de cada aspecto desse e pensando também numa forma de você aplicar isso no seu dia a dia para a sua realidade, que é individual, né? Cada família tem os seus compromissos, as suas condições e todas as crianças de todas as famílias merecem um lar feliz, calmo, harmonioso e saudável, principalmente. E aí você pode estar pensando, mas eu não tenho muito tempo. E o curso, lembrem-se que eu falei, são aulas curtas, gente. É como se fosse um óleo essencial, sabe? Que pega a planta e junta várias folhinhas de várias plantas, espreme, espreme, espreme para sair só o que é o essencial. Que é um pouquinho, né? Mas aquilo é extremamente concentrado, potente. O curso foi pensado dessa forma, pegar de cada assunto desses o essencial, o que é o mais importante, para que cada família, mesmo com pouco tempo, possa entender de fato o que a criança precisa e começar a praticar no seu dia a dia. Você também pode estar pensando, mas é impossível, porque eu não vou conseguir acalmar minha criança, nem vou conseguir me acalmar, eu sou uma pessoa muito nervosa, muito impaciente, isso não vai dar certo. E aí eu te digo que no curso a gente vai ter aulas específicas sobre como lidar com a raiva, como aceitar e perceber seus próprios limites. Porque a questão aqui não é você ser uma mãe, um pai, um professor perfeito, que nunca vai oscilar. Gente, isso não existe, nós somos humanos. A questão é você saber perceber os seus limites quando já não tá dando mais para você aquela situação. Saber, às vezes, também lidar com aquela raiva que vem para não extravasar isso na criança. É possível, mesmo adultos, a gente tem neuroplasticidade no cérebro. O nosso cérebro, por mais que está acostumado com algo que sempre fez, ele é capaz de ir mudando aos poucos. Então é possível e vai dar certo. Se você quer ter uma criança mais calma, se você quer oferecer uma criação mais saudável para o seu filho, algo que ele se lembre com muito amor e carinho, que ele realmente aprenda as coisas importantes da vida,
Eu te espero lá dentro do curso. Clique no botão abaixo e faça sua inscrição. Um abraço em todos e eu te vejo lá.